Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo vamos procurar responder de forma bem objetiva algumas perguntas. Jesus terminou ou não sua obra na cruz? Se não, o que ele está fazendo no céu? Por que ele ainda não veio? A Igreja Adventista tem uma tese, ela defende uma tese acerca desse assunto. Eu gostaria de ler alguns trechos aqui, primeiro aqui do livro O Grande Conflito, mais precisamente as páginas 488 e 489, no capítulo O Grande Juízo Investigativo. Aqui na página 488, Ellen White diz assim: o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhes-á impossível exercerem a fé que é essencial neste tempo, ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma vida a salvar ou a perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Qual importante é, pois, que todos contemplem, muitas vezes, a cena solene em que o juízo se assentará e os livros se abrirão, e em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Eu teria muitas coisas a comentar acerca apenas desse trecho aqui da página 488, Grande Conflito. Nós teríamos muita coisa que comentar aqui, mas eu quero realçar aqui duas coisas desse trecho que eu li do Grande Conflito. Duas coisas. Primeiro, o seguinte, é quando Ellen White diz aqui o seguinte, que todos precisam ter um conhecimento desse assunto. Que assunto? Juízo investigativo. Né? Todos quem? Todos os adventistas, todo o povo de Deus. O povo de Deus aqui, na linguagem Ellen White, é o povo adventista. Então todos adventistas têm que entender esse assunto. Porque senão, Ellen White diz assim, aliás, ser-lhes-á impossível exercerem a fé que é essencial neste tempo ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Se você, adventista do sétimo dia, não entender esse assunto de juízo investigativo, você não terá condição de exercer a sua fé neste tempo e ocupar a posição que Deus lhe deseja confiar. Isso é o que Ellen White está dizendo para você, adventista do sétimo dia, que não conhece essa doutrina, juízo investigativo. Não entendeu ela ainda, não sabe muito menos explicar. Se você não entendeu para si mesmo, como você vai explicar para o outro? Não é verdade? E há pessoas dentro da Igreja Adventista que não entenderam ainda a doutrina do juízo investigativo? É claro que há. Aliás, eu me arriscaria a dizer, com um grau de certeza elevado, que a maior parte da membresia adventista não entendeu ainda a doutrina do juízo investigativo. E pesa sobre esta, segundo a minha opinião, a maior parte de ignorantes quanto a esta doutrina dentro da Igreja Adventista, esta advertência de Ellen White. Olha, para vocês que ainda não entenderam o juízo investigativo, Ellen White está lhes dizendo o seguinte: ser-lhes-á impossível exercerem a fé que é essencial neste tempo ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Olha só, em que situação vocês se encontram. Vocês adventistas que ainda não entenderam a doutrina do juízo investigativo. Isso aqui é um ponto importante. Vocês têm que prestar atenção nisso aqui, afinal de contas, segundo vocês, isso aqui é escrito inspirado, né? O outro ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção desse trecho que eu acabei de ler aqui agora é esse aqui, Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentará e os livros se abrirão, e em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Esse é outro trecho que eu gostaria de salientar. Cada um tem um caso pendente no tribunal de Deus. Pendente. Isso acerca do povo de Deus.
É isso que a Bíblia diz acerca do povo de Deus, que cada um tem um caso pendente no tribunal de Deus? Quer dizer que se eu crer em Jesus, e o meu crer, ou seja, a minha fé em Jesus for verdadeira, segundo Ellen White, o meu caso está pendente, e eu estou me colocando aqui na posição de um adventista do sétimo dia. Então faça a mesma coisa aí, você que está assistindo esse vídeo agora. Você que é adventista do sétimo dia, não precisa nem se colocar no papel de um, porque você já é um. Então, preste atenção, olha, você tem um caso pendente no tribunal de Deus, seu caso não foi resolvido ainda. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. É óbvio que isso aqui é simbólico, porque a própria Ellen White, ela deixa claro aqui no grande conflito, que ninguém estará pessoalmente ali. Ninguém está, porque o juízo está se realizando agora, né? Desde 22 de outubro de 1844. É óbvio que esse enfrentar face a face aqui é um face a face simbólico, ou seja, através do seu nome você encara o grande juiz. E aí ela diz, cada indivíduo tem uma vida a salvar ou perder. Quer dizer então que mesmo eu possuindo fé verdadeira em Jesus, o meu Salvador, meu caso está pendente, eu tenho uma vida para salvar e outra para perder, ou seja, é a minha própria vida. Cada um tem uma vida a salvar ou a perder. Eu posso salvar a minha vida ou eu posso me perder. Eu tenho a minha vida para salvar, ou então eu posso fazer com que eu me perca. Gente, outra coisa que ela diz no final desse trecho que eu li. Juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Como é que é? Cada pessoa deve estar, assim como Daniel, e ela evoca Daniel aqui, como se Daniel estivesse na mesmíssima condição que nós. Deve estar na sua sorte. Quer dizer que a minha salvação dependerá da minha sorte. Eu, inclusive, já discuti isso aqui. Anos atrás, o Elias conversando comigo, me disse que estava assistindo a um culto na Igreja Adventista Central de Cuiabá. Eu já estive lá nessa igreja. E ouviu o pastor que estava pregando no sábado de manhã dizendo o seguinte: vai que você dá o azar de Jesus voltar e a sua vida não está preparada. Você não está preparado para encontrar com ele. Vai que você dá o azar de Jesus voltar e te pegar com a vida despreparada, irmão, para encontrar com ele. Quer dizer, então, que a nossa salvação é uma questão de sorte ou perdição, é uma questão de azar? É uma questão de sorte ou azar? O que Ellen White quis dizer com cada um, como Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias? Na minha sorte? Evidentemente que isso aqui não é uma questão de jogo, de azar. Isso aqui não é questão de loteria. Não é assim que eu entendo esse texto. Não é assim. Cada um na sua sorte é cada um com a sua vida. Entende? É porque cada um terá que responder por si mesmo. Então é o seguinte: as minhas obras, as minhas ações, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu sou como um todo, é que deverá determinar a minha salvação agora nesse juízo investigativo. É isso que eu entendo, cada um estar na sua sorte. É assim que eu entendo. Não é uma questão de jogo, de azar, de sorte ou azar, como eu ventilei agora mesmo. É óbvio que não é assim. É óbvio que não é assim. Então, prestem atenção nesses detalhes. Você tem que entender essa doutrina, viu, adventista? Porque senão você não pode exercer fé e Deus não pode te colocar numa posição que Ele deseja que você ocupe. Certo? Você tem um caso pendente no tribunal. Você tem que salvar a sua vida, ou então você vai se perder. É você que tem que salvar a sua vida, ou então você vai se perder. Certo? Então você está na sua sorte. Você deverá encarar o grande juiz estando na sua sorte. Ou seja, é você e Deus, sem nenhum intercessor entre você e Ele. Jesus Cristo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Pai. Misericórdia.
Meu Deus, vocês acham que é assim mesmo que a Bíblia, é isso mesmo que a Bíblia diz? Eu estou falando num tom bem ameno, para que depois ninguém me acuse de que eu estou irado, magoado, ressentido, que eu pareço doido, que eu pareço louco. É isso mesmo que a Bíblia afirma? Ela diz aqui na página 489, que eu vou ler agora. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como o foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte, iniciou essa obra. Preste bem atenção nisso aqui, meu querido irmão. Preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui constitui-se, não vou usar o termo contradição, que é muito pesado, muitos não gostam, mas preste atenção nessa incongruência. Eu estou dourando a pílula. Pela sua morte, morte de quem? De Cristo, iniciou essa obra para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Pela fé, devemos penetrar até o interior do véu, onde o nosso precursor entrou por nós. Hebreus 6:20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter a intuição mais clara dos mistérios da redenção. Salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai. E por meio de sua mediação pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a Ele se chegam pela fé. O que eu gostaria de salientar aqui? Mais 2 ou 3 coisas, para a gente não delongar. Primeiro, a intercessão de Cristo no santuário celestial, essa intercessão que começou quando ele ascendeu aos céus, evidentemente, para a igreja adventista, Jesus foi para o lugar santo, o suposto lugar santo, né? Exerceu ali um ministério até 1844, uma fase desse ministério, isso segundo a teologia adventista, e a partir de 22 de outubro está realizando a segunda fase desse ministério sacerdotal lá no santuário celestial. Então ela diz aqui, a intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Aí ela acrescenta, pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Então, esse é um ponto a ser destacado aqui. O que Jesus está fazendo lá no céu, para a teologia adventista, é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte na cruz. Pela sua morte iniciou essa obra. Então essa obra que supostamente Jesus está realizando, segundo o entendimento da igreja adventista, ora no céu, foi iniciada com a morte de Cristo na cruz. Jesus, com a morte de Cristo na cruz, iniciou essa obra de intercessão, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Então, quando Jesus morre, inicia-se uma obra, segundo a teologia adventista, só quando ele morre, inicia-se uma obra de intercessão, e ele, para terminar essa obra de intercessão, ele sobe aos céus. E aí é o seguinte, ela diz aqui que pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós, e ela cita Hebreus 6:20, como referência disso, devemos entrar até o interior do véu. O que é interessante é o seguinte, é que aqui nesse trecho, Ellen White está concordando que o Hebreus capítulo 6, versículo 20, nós podemos ler agora, é uma referência, faz uma referência à entrada no segundo lugar do santuário. Ou seja, eu estou falando de segundo lugar, não é porque há 2 lugares no santuário celestial. Eu estou falando tendo como referência, modelar, exemplar, sombra, o tipo santuário terrestre, que tinha 2 compartimentos.
Ela diz aqui, Hebreus 6:20. Vamos ver o que o escritor está dizendo aqui. Vamos ler o 19? Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Segundo a teologia adventista, esse atrás do véu aqui do verso 19 do capítulo 6 de Hebreus, não é o véu que separa o santo do santíssimo, é o véu da entrada, da porta da tenda. É o véu que separa o pátio do primeiro compartimento. Aí diz aqui no verso 20, onde Jesus entrou como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja, para a igreja adventista, os versos 19 e 20 de Hebreus 6 está afirmando que Jesus, ele entrou, quando ele ascendeu aos céus, no primeiro compartimento do lugar, do santuário celestial. No primeiro compartimento, num suposto primeiro compartimento. E não atrás do véu, né, que é um termo, é uma expressão que indica o lugar santíssimo do santuário. Então, para a igreja adventista, Hebreus 6, 19 e 20 está indicando, supostamente indicando que Jesus entrou no santo. E é bom que se diga, eu já tratei disso, há hoje uma corrente de teólogos, um grupo de teólogos e acadêmicos adventistas, assumindo que Jesus, quando sobe aos céus, ele não vai direto para o lugar santo. Ele vai inaugurar o santuário no lugar santíssimo, para depois retornar, evidentemente, para o lugar santo. Nós não estamos discutindo esse detalhe aqui agora. Mas o que eu quero salientar é que aqui no grande conflito, um conflito, uma tensão entre a própria interpretação adventista acerca de Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20. Por quê? Porque em outros lugares, não só Ellen White, bem como todos os teólogos da igreja adventista, esse aqui é um deles, Frank Holbrook, vão admitir que Hebreus 6, 19 e 20 está tratando, os versículos estão tratando da entrada de Jesus no primeiro compartimento e não no Santíssimo, onde o trono de Deus está no santuário terrestre representado, o trono representado pela Arca da Aliança. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde o nosso precursor entrou por nós, Hebreus 6:20. Isso aqui é uma incoerência, uma incongruência. Isso aqui é um conflito interpretativo, né, de Ellen White, com a própria teologia que ela defende. Então, e outra coisa que eu gostaria de salientar é que aqui no final desse trecho que eu li aqui da página 489, ela diz, Jesus abriu o caminho para o trono do Pai, com a ressurreição dele. Ele abre um caminho, com a ressurreição e ascensão, lógico. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai. Onde é que o trono do Pai estava, segundo o modelo do santuário terrestre? Não era no lugar santíssimo? Claro que era no lugar santíssimo. Nós já falamos sobre isso. O trono de Deus no santuário terrestre era simbolizado pela Arca da Aliança ali, com os querubins, o propiciatório, enfim. Ali era simbolizado o trono de Deus. Então, ela diz aqui que Jesus, quando ressurge, ele abre um caminho para o trono de Deus. No entanto, a própria teologia adventista diz que Jesus vai ficar circunscrito 1810 anos num suposto lugar santo que, segundo o modelo santuário terrestre, ficava distante do trono de Deus. Distante do trono de Deus. Ellen White, inclusive, como eu já li aqui no texto de Primeiros Escritos, ela vê um trono no lugar santo. E ela não só vê Jesus saindo no dia 22 de outubro de 1844 de um suposto lugar santo para um lugar santíssimo, como Deus também. Deus Pai também faz a mesma coisa. Deus Pai toma um carro e sai do lugar santo, vai para o Santíssimo com seu carro. E Jesus também pega um carro, sai do lugar santo e vai para o Santíssimo com seu carro. Então, Ellen White, ela amplia essa ideia de saída de um lugar, suposto lugar, e entrada em outro. Ela amplia, porque ela vai bem mais longe, porque ela diz que o Pai também fez isso. Sai do lugar santo. Obviamente, se Deus estava no lugar santo, Jesus estava no lugar santo, e para sair dali eles precisavam pegar um carro, é evidente que havia ali um trono. Havia um trono ali onde Deus estava. Se Deus estava num suposto lugar santo, havia um trono ali. Se Jesus estava ali, junto com Deus, havia um trono ali. Porque a Bíblia, gente, veja só, Ellen White faz isso porque ela não pode se contrapor à Bíblia de forma tão flagrantemente contraditória assim. Tão clara. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita,
né? Ele vai direto para onde? Vai direto para o trono de Deus. Tem um texto aqui no Evangelho de Marcos que eu gosto muito dele. Ele é muito direto, embora alguns ramos da teologia queiram questionar a sua inspiração, né? Mas está em Marcos capítulo 16. Eu vou usar só esse texto aqui, porque a minha intenção nesse vídeo aqui é tratarmos de responder aquelas perguntas que eu fiz no início do vídeo. Jesus terminou ou não a sua obra? Eu estou lendo João 16, é Marcos, tá? Marcos 16, vamos lá? Marcos capítulo 16. À medida em que a gente vai se aprofundando na teologia adventista, nós vamos descobrindo o emaranhado de incongruências e afirmações conflitantes acerca de sua própria teologia, né? Marcos 16, verso 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Aquele texto de Hebreus 6, 19 e 20 que nós lemos agora há pouco, ele também fala disso. Jesus, quando ascende aos céus, vai direto para o trono de Deus. Marcos está falando a mesma coisa. Existem outros textos, muitos outros, a gente não vai ler para ganhar tempo. Jesus, quando ressurge, quando ascende, sobe, ele vai direto para o trono de Deus. No santuário terrestre, onde que estava o trono de Deus? No primeiro lugar? No lugar santo ou no lugar santíssimo? É óbvio que é no lugar santíssimo. Agora, isso não significa que no santuário celestial há 2 compartimentos. Nós já tratamos muito disso aqui também. Jesus vai direto para o único lugar onde ele poderia ir, já que o santuário celestial só tem um compartimento, é um compartimento só. É uma ambiência só, é uma dimensão só. É onde Deus está com o seu trono, sentado no seu trono. É para ali que vai Jesus. E Ellen White, no trechinho aqui, no final desse trecho que eu acabei de ler, diz assim: Jesus abriu o caminho para o trono do Pai. Ora, se Jesus abriu o caminho quando ele ascendeu aos céus para o trono do Pai, é óbvio que ela também está em contradição com a teologia adventista, que diz que Jesus foi para o santo, lugar santo. E somente Ellen White vai, através dos primeiros escritos, como eu relatei agora há pouco, de forma muito nebulosa, ela não afirma ipsis literis, mas deixa subentender isso, que havia tronos ocupados por Deus Pai e Jesus ali no suposto lugar santo do santuário celestial. Vocês estão entendendo? Vocês estão tentando captar esse emaranhado de incoerências e incongruências? Estão captando como é terrível e espantosa essa questão? Mas o que nos aflige mais é prestar atenção naquilo que eu comentei agora há pouco, naqueles detalhes que eu salientei com a primeira leitura do trecho aqui da página 488, quando ela diz que é um caso, o meu caso e seu caso, adventista do sétimo dia. Nós que professamos crer verdadeiramente em Jesus, mas no seu caso, que ela estava escrevendo para adventistas aqui, está pendente. Seu caso está pendente. Seu caso não foi solucionado, a obra não foi concluída, né? Então, vamos tentar entender alguma coisinha rápida. Eu já tratei dessa questão, essa questão é muito importante, mas vira e mexe. As pessoas estão chegando no canal e as pessoas estão me abordando no e-mail, muitas na seção de comentários, só que eu não tenho condições de ler todos os comentários. Se eu for ler todos os comentários, eu não vou comer, eu não vou dormir, eu não vou trabalhar, né? Eu não vou estudar, eu vou ficar só por conta de ler os comentários, porque toda hora tem comentário novo na TV Caminho Livre, né? São centenas de vídeos e todos recebendo comentários todo santo dia. Então eu não tenho condições de analisar todos os comentários. De vez em quando eu dou uma passada num comentário aqui, outro ali, e quando eu vejo que há uma questão que precisa ser elucidada com urgência, eu vou tratar desse assunto. Então, meus queridos irmãos, vamos ler algumas coisinhas relacionadas a essa questão. Primeiro eu quero ler João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 4. Na oração intercessória de Jesus, um pouquinho antes dele ser crucificado,
Jesus diz assim ao Pai, verso 4: Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus glorificou a figura de Deus Pai aqui na terra. De que modo? Realizando a obra que Deus lhe deu para que ele fizesse, realizasse, concretizasse, atualizasse, materializasse aqui na terra. Jesus então concluiu a obra. São palavras de quem isso? São minhas. Esse é um entendimento meu? Eu estou forçando ou distorcendo o sentido da palavra de Deus? Será que vocês não estão entendendo que é o próprio Jesus que está fazendo essa afirmação acerca de si mesmo? Jesus terminou esta obra. Foi deste modo que ele glorificou o Pai aqui na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Ele diz isso pouquinho antes de ir para a cruz. Realizando a obra. Ou seja, o sentido desse realizando a obra era concluindo a obra. Jesus estava concluindo a obra. Aqui no capítulo 19, verso 30, já na cruz, são as últimas palavras de Cristo que ele pronuncia na cruz. Verso 30, João 19, quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Meu Pai do céu, eu te pergunto, meu querido irmão adventista, o que foi mesmo que Jesus consumou? Pouco antes de ir para a cruz, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Na cruz, ele confirma isso. Está consumado. Está consumado. Está consumado. A obra foi consumada. A missão foi cumprida. Jesus cumpriu a obra. Jesus terminou a obra que Deus lhe deu para fazer. Aqui na terra. Aí o adventista pode falar: irmão, até aqui você está certo. Só que agora você tem que adentrar a dimensão celestial. Aqui na terra, Jesus consumou a obra. Mas é como diz Ellen White aqui na página 489 do Grande Conflito. Ele termina uma obra aqui na terra e ao ascender aos céus, ele foi para onde mesmo? Segundo a teologia adventista, para o lugar santo. Suposto lugar santo, o santuário celestial. Mas segundo a Bíblia, ele vai direto para o trono de Deus, no santíssimo lugar. Aí, segundo Ellen White, ele está iniciando uma obra. Que obra é essa? Ellen White, aqui na página 489, fala de intercessão. Agora, os demais teólogos adventistas que tratam desse assunto, especialmente Frank Holbrook, ele acrescenta ao ofício de Cristo lá no céu a tarefa ou a função de, além de intercessão, a tarefa ou a função de expiação, o sacerdócio expiatório de Jesus Cristo. Então, segundo a teologia adventista, Jesus está fazendo agora no céu uma obra intercessória e, ao mesmo tempo, uma obra expiatória. Jesus está intercedendo pelos pecadores e expiando os pecados desses mesmos pecadores. Expiando pecados. Então, é intercessão e expiação. O que foi que Jesus fez na cruz mesmo? Que obra foi essa que Jesus fez na cruz do Calvário? Que ele disse, deixou claro que terminou, que consumou. Que obra foi essa? Vamos procurar entender um pouquinho. É óbvio que, veja bem, esse tema é muito amplo. Nós não vamos esgotá-lo aqui, não temos essa intenção. Ridícula, por sinal. Não teria essa intenção ridícula de esgotar esse assunto aqui. Mas vamos abordar mais uma vez esse assunto. Vamos revisitá-lo. Leiam comigo agora 1 Pedro, capítulo 2, 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24.
carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Pedro, inclusive, aqui no final do texto, aliás, é o texto, esse texto todo é uma reverberação daquilo que está lá em Isaías capítulo 53. O profeta Isaías, naquele capítulo messiânico 53, onde ele trata de descrever a obra do Messias, ele fala mais ou menos as mesmas coisas que Pedro reverbera aqui, olha, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Veja, Pedro coloca as coisas como já terminadas aqui. Jesus carregou os nossos pecados, morrendo por eles. Jesus foi ferido por conta dos nossos pecados. Para quê? Com que intenção Jesus foi ferido? Como diz aqui no final do verso 24, pelas feridas dele vocês foram sarados. Jesus recebeu a ferida, mas quem foi sarado? Fomos nós. Quem foi curado? Somos nós que fomos sarados, somos nós que fomos curados pelas feridas de Jesus. Por quê? Porque ele carregou todos os nossos pecados, meus queridos irmãos. Todos. Quando ele morre na cruz, ele morre por todos os nossos pecados. Paulo vai tratar disso, eu já li esse texto aqui, está lá em Colossenses 2. Você pode ler a partir lá do capítulo, leu todo o capítulo 2 que você vai entender o que eu estou falando. Jesus, quando morre na cruz, ele morre por todos os nossos pecados, os do passado, que eu cometi no passado, os que eu estou cometendo no presente, e os que eu vou ainda cometer, que eu nem sei quais são, mas Deus sabe quais são. Ele morreu até por esses. E isso a Igreja Adventista abomina. Esta ideia a Igreja Adventista abomina, porque ela afirma, evidentemente, de forma às vezes implícita, o seguinte: olha, de agora em diante, Jesus morreu por seus pecados passados, mas de agora em diante é você que vai decidir a sua vida, como Ellen White muito bem deixa claro aqui, nas páginas 488 e 89 aqui do livro Grande Conflito, eu li para vocês. Há uma pendência no tribunal de Deus, nosso caso ainda está pendente, nosso caso não foi resolvido, segundo Ellen White, segundo a teologia adventista como um todo. Nosso caso não foi resolvido. Nossa situação não foi resolvida. Tem um caso pendente ali. Nós estamos na balança, nós estamos no fio da navalha. E cada um, segundo Ellen White, está na sua sorte. Então é por isso que a Igreja Adventista não admite esta afirmação que eu acabei de fazer e que eu já fiz diversas vezes aqui. Jesus morreu, Jesus morre na cruz, carregando os nossos pecados, como diz Pedro aqui, são todos os nossos pecados, inclusive aqueles que eu vou cometer ainda, que eu nem sei quais são, mas Deus sabe. Mas a Igreja Adventista não concorda com essa afirmação. Ou seja, quem tem que resolver essa situação futura sou eu e Deus. Eu vou estar face a face com Deus sem nenhum intercessor. Meu Deus, então o que Jesus está fazendo no céu? Ele não vai fazer intercessão? Se ele vai fazer intercessão, e ele já começou a fazer essa intercessão em 1844, 22 de outubro, por que eu tenho que estar face a face com Deus? Sozinho, na minha sorte? Vocês estão vendo que isso aqui... Eu estou evitando falar o termo contradição, mas é no mínimo uma incongruência, há um conflito aqui de ideias. Se você aceita o que ela diz numa página, você tem que eliminar o que ela diz em outra. Porque você tem que prestar atenção, veja bem, você tem que prestar atenção também, meu querido irmão, isso é um negócio tão óbvio que até é ridículo eu ficar repetindo isso aqui. Se você assume uma premissa, você tem que estar preparado para assumir as implicações dessa premissa, ora bolas. É como se você, mesmo sabendo que se você botar a mão no fogo, ela vai esquemar e vai doer, você sabe, né, que isso vai acontecer. Mas mesmo assim, não, eu vou colocar a mão no fogo e vou ignorar o fato de que vai doer. É a mesma coisa de você tentar fazer isso. É impossível você fazer isso. Você colocar a mão no fogo e depois não sentir dor. A não ser que você tenha um problema, né? Naquela glândula cerebral,
né, que faz com que você sinta a dor. A não ser que você tenha esse problema. Mas se você for uma pessoa normal, né, se você colocar a mão no fogo, tem que estar preparado também para sentir a dor. Então, se você assume uma doutrina, meu querido irmão, você tem que estar preparado para assumir as implicações de se assumir essa doutrina, essa tese, esse entendimento. E quando você lê Ellen White, você lê Ellen White numa página, aí você entende, mesmo não concordando, ou então mesmo assim, sabe? Meu Deus, será que é assim mesmo? Aí você lê, quando você parte para a página seguinte, como é o caso que eu fiz aqui, parece haver um conflito aqui, mas espera lá, eu vou ter que estar na minha sorte. O que Jesus está fazendo no céu desde 22 de outubro? Não é intercessão? Se é intercessão, eu não posso estar na minha sorte, porque vai haver alguém entre Deus e eu para interceder. Tem que haver obrigatoriamente alguém para me interceder diante de Deus. Mas Ellen White diz que eu vou estar na minha sorte, face a face com esse Deus, assim como Daniel. Meu Deus do céu, meu querido irmão, presta atenção nessas incongruências adventistas. Vamos ler outro textozinho aqui de Pedro aí mesmo, para a gente andar rápido. 1 Pedro 1,18. O texto diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês, presta atenção nesse detalhe aqui, vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram. Muito provavelmente Pedro está falando aqui para gentios. Dificilmente ele falaria isso para judeus, né? Vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Vocês foram resgatados. Essa obra de resgate foi concluída. Quando Jesus disse em João 17,4, eu te glorifiquei na terra, Senhor, realizando a obra que me deste a fazer. E na cruz, as últimas palavras de Jesus foram: está consumado. Todos os apóstolos trabalharam com esta ideia de que a obra que Jesus realizou, a obra que Jesus veio realizar, ele consumou, ele terminou, ele acabou, ele completou. A obra foi consumada. Você foi resgatado. Veja, mas alguém já me fizeram essa pergunta: o que Jesus então está fazendo no céu? O que ele está fazendo no céu? Eu tenho que concordar, veja bem, eu tenho que concordar com aqueles que afirmam que Jesus está fazendo intercessão no céu. Com esses eu tenho que concordar. A Igreja Adventista afirma isso. Então ela está 50% certa acerca do que Jesus está fazendo agora no céu. Aí alguém pode dizer: não, então ele não terminou a obra. Você está falando que terminou, mas ele está fazendo intercessão. Aí é que está. A obra de expiação, ela foi concluída na cruz. Jesus expiou todos os nossos pecados na cruz. Pedro, em 1 Pedro 2,24, aquele texto que eu acabei de ler, deixa isso muitíssimo claro. Jesus fez expiação pelos pecados dos crentes. Pelos pecados dos crentes. Inclusive os pecados futuros. Aqueles que eu vou cometer ainda. Jesus já fez expiação por todos os meus pecados. Então a obra de expiação foi concluída sim. Quando a igreja adventista afirma, não, Jesus está fazendo intercessão e expiação. Quando ela afirma que Jesus está fazendo intercessão, está correta. Mas quando ela afirma que Jesus está fazendo expiação, ela está errada, porque a obra de expiação já foi concluída na cruz. Já foi concluída. Você já foi resgatado. Você já está salvo. Você já está verdadeiramente salvo. Todos os apóstolos trabalham com esta ideia. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós já morremos para o pecado quando Cristo morreu. Já ressuscitamos para a glória quando Cristo ressuscitou. Ressuscitamos com Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e ascendemos ao céu com Cristo.
todos os apóstolos, Paulo especificamente trabalha essa questão, né? Do unidos com Cristo. Você está morto com Cristo quando Cristo morre. Você ressuscita com Cristo quando Cristo ressuscita. E você sobe aos céus com Cristo quando Cristo sobe aos céus. Paulo trabalha essa questão como ninguém. Unidos com Cristo. Estamos unidos com Cristo. Estamos em Cristo. Já não há mais nenhuma condenação. Não há mais nenhuma condenação. Por que não há mais nenhuma condenação no tribunal de Deus para nós? Porque nós estamos verdadeiramente em Cristo Jesus. E Cristo Jesus realizou uma obra, eu li o texto no meu vídeo passado, em nosso favor lá na cruz. Ele conclui essa obra de expiação. A obra está devidamente concluída. Só não crê nisso aqueles que querem distorcer o sentido da palavra de Deus. Então, a obra de expiação está sim terminada. Ela foi concluída. E não adianta ficar distorcendo aquilo que Jesus disse e aquilo que os apóstolos explicaram acerca daquilo que Jesus fez na cruz, morrendo, depois ressuscitando, subindo aos céus. A obra de expiação está terminada. E a intercessão, o que é? Por que Jesus, então, tem que fazer intercessão? Veja, porque nós ainda caímos em pecado aqui. Nós caímos em pecado. A nossa vida não é perfeita pelo fato de crermos em Jesus. Eu trabalho isso exaustivamente aqui na TV Caminho Livre. Quem segue o canal sabe disso. Não existe nenhum santo do ponto de vista prático, pragmático, comportamental aqui na Terra. Não existe. Não existe nenhum santinho aqui, não. Todos nós que cremos em Jesus ainda somos pecadores porque ainda temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Tanto é verdade que há o quê? Conflito entre natureza espiritual, que foi inserida em mim por ocasião da minha regeneração, produzida pelo Espírito Santo, o meu novo nascimento. O meu novo nascimento. O que o Espírito Santo fez comigo, me regenerando, introduziu em mim uma natureza espiritual. E essa natureza espiritual está em conflito com a minha natureza carnal, que ainda está vivo aqui. Paulo trata dessas questões. O próprio Pedro, nesse texto de 1 Pedro 2,24, ele deixa claro isso. Olha, Jesus morreu para que nós, mortos para os pecados, isso é uma morte espiritual. Quando Cristo morre, nós morremos com Ele. Mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Olha, se já houvesse santificação, santidade prática, real, nenhum apóstolo precisava fazer exortações, advertências as mais graves e severas em todos os seus escritos. Todos eles fizeram advertências e exortações gravíssimas nas suas epístolas. Se não houvesse uma natureza carnal dentro de cada um de nós, crentes, não haveria necessidade de exortações e advertências. Não é verdade? Agora, o fato de o apóstolo, ou qualquer um dos apóstolos, ou de todos os apóstolos, nos exortarem e nos advertirem, ainda que gravemente, não significa que com isso a gente possa perder a nossa salvação, porque a nossa salvação não foi conquistada por nós. Foi conquistada por Jesus, que consumou a obra na cruz. Então por que eles fazem exortação, alguém pode dizer? Pode perguntar. Por que eles fazem então exortações e advertências? É para que nós vivamos uma vida melhor. É para que a qualidade da nossa vida espiritual seja uma qualidade elevada, para que nós possuamos um IDH, eu estou evidentemente parafraseando, né? Um termo sociológico aqui. É para que a nossa qualidade de vida espiritual seja boa, certo? É para que nós tenhamos menos problemas na nossa vida espiritual. É para isso que existem as exortações e as advertências. Não é porque nós vamos ou podemos perder a nossa salvação. Esse é um entendimento que auxilia todas as instituições que assim pensam a manipular a sua membresia, a fazer chantagens com a sua membresia, a buscar o controle total da sua membresia. Coisa que a Igreja Adventista, a Organização Adventista faz muito bem. Também já tratei disso aqui demais. A igreja exerce um controle fenomenal sobre a sua membresia, ou procura exercer esse controle. E ela manipula. Ela não só manipula a palavra de Deus, como ela manipula a sua membresia. Chantageia a sua membresia. Ela faz esse tipo de coisa. Ela controla, ela manipula, ela chantageia. Ela ameaça.
São 4 coisas que a igreja adventista faz. E toda a organização que se comporta tal qual a igreja adventista também faz isso aí, essas 4 coisas. Controle, manipulação, chantagem, ameaça. E você que é adventista sabe muito bem do que eu estou falando. É o que a gente mais vê dentro da igreja. Controle, manipulação, chantagens e ameaças. Se você não fizer isso, você perde a salvação. Se você não chegar na hora, você perde a bênção. Você tem que devolver o dízimo, além do dízimo, tem que devolver a oferta, e agora você tem que fazer um pacto para provar que você é bonzinho diante de Deus. Tem que andar não só a 2ª milha, bem como você tem que andar uma 3ª, 4ª milha para você provar que você é verdadeiro mesmo. Você está preocupado com a obra. Qual é a obra? A obra não é a obra de Deus, é a obra da igreja, dos homens. Mas voltemos ao nosso tema. Por que mesmo que Jesus tem que interceder? Primeiro, porque nós caímos em pecado, nós somos pecadores ainda que crentes verdadeiros. Então ele tem que interceder. Ele tem que fazer essa obra de intercessão. Agora é o seguinte. Como é Jesus que faz isso? Agora que vem o detalhe interessante. Como Jesus faz isso? Como é que ele intercede? Tem um texto aqui, 1 Pedro 1, de 3 a 5, que eu gostaria de ler antes de ler o último texto, que eu vou ler daqui a pouquinho. Já estou encerrando o vídeo. É óbvio que esse assunto ele pode ser repercutido em outros vídeos, né? É um assunto, como eu disse, muito amplo. 1 Pedro, estou vendo aqui, Tiago, capítulo 1, versos de 3 a 5. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Perceba que Pedro está deixando claro que o que Jesus fez já está o quê? No passado. Que segundo sua grande misericórdia, está falando acerca de Jesus, nos regenerou para uma viva esperança. Nos regenerou. Nos regenerou para uma viva esperança. Mediante o que mesmo? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressuscitou? Sim, ressuscitou. Paulo vai tratar dessa ideia ali em Romanos capítulo 6. Eu ressuscitei com Cristo. Olha só que coisa boa. Eu morri com Cristo quando ele morreu? Morri. Mas quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Porque eu estou com ele. Eu estou em Jesus. Essa é a glória da doutrina da união em Cristo. Eu estou unido a Cristo. Ele morreu? Morreu. Então eu morri. Mas ele ressuscitou, graças a Deus. Eu ressuscitei com ele. Ele foi para Deus, sentou-se do lado do trono de Deus. Eu estou com ele. Eu estou, evidentemente, não presencialmente, não fisicamente, mas eu estou representado ali ao lado do trono de Deus. Por quem mesmo? Por Jesus. Olha, viva esperança. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Não foi para uma esperança morta, sem vida, ineficaz, inútil, inoperante. Não. Viva esperança. Verso 4. Para uma herança que não pode ser destruída. Olha, eu estou cansado de dizer aqui, né? Meu querido, para com esse negócio de pensar que você pode perder a salvação, que Deus está louco para fazer você perder a salvação, que Deus vai ficar feliz em fazer com que você perca a sua salvação. Para com essa ideia. Isso é a ideia da teologia adventista. A nossa herança não pode ser destruída, meu querido irmão. Dê glórias a Deus agora. A nossa herança não pode ser destruída. Olha, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, olha só, não fica mais manchada, que não murcha mais, e que está reservada nos céus para vocês. Quem já viajou aqui para fora do seu domicílio sabe que é interessante quando você viaja para um lugar onde você não tem parentes, que você reserve, se possível, antecipadamente, a sua estadia num hotel. Especialmente quando você sai do país. Hoje é obrigatório, né? Você fazer uma reserva no hotel antecipadamente, antes de sair do país.
Não é verdade? E aí quando você chega num determinado lugar, no seu destino, aí você afirma que tem uma reserva ali, em seu nome. Aí vão consultar. Reserva em nome de quem? Reserva em nome do Paulo. Ah, sim, senhor Paulo, o senhor tem uma reserva aqui, o senhor pode entrar, o senhor pode permanecer. Seja bem-vindo, fique à vontade. Desfrute, né, da sua estadia aqui conosco. Olha o que Pedro está falando, gente. Herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para quem? Para quem crê em Jesus Cristo. Já tem uma reserva para você no céu, meu querido irmão. Para de ficar titubeando entre a viva esperança e uma esperança que está bruxuleando como uma luzinha que está ali quase se apagando. Uma luz de um fogo que está quase se apagando ali. Por conta dos ventos, né? Das dificuldades, das durezas da vida. Sabe? Para de ficar titubeando. Para de crer em Ellen White. Para de crer em Ellen White, meu querido irmão. Creia na Bíblia. Creia na palavra de Deus que está dizendo que a sua herança não pode ser destruída, que você já foi regenerado, que a sua herança não pode ser murchada, não pode ser manchada, e você tem uma reserva no céu, só esperando você. Tem uma reserva lá com o seu nome. Não há nada pendente mais para você que crê em Jesus Cristo. A sua situação não está pendente coisíssima nenhuma, como disse Ellen White no Grande Conflito. Larga de crer em Ellen White. Venha para a vida, meu irmão. Venha para a vida da palavra de Deus. Venha para o evangelho maravilhoso da graça de Deus que está aqui, ó. Não está em livros de Ellen White, não. E o verso 5. Deixa eu ler de novo o verso 4. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês. Verso 5. Que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Jesus, meu Deus, glória a ti. Vocês que são guardados pelo poder de Deus. É por isso que você não pode se perder, meu irmão. Não é porque a salvação é obra sua. Salvação é obra do poder de Deus sobre você. Você é guardado pelo poder de Deus. Guardado. E o próprio Jesus, lá na oração sacerdotal, eu já trabalhei esse tema, capítulo 17, Jesus rogou a Deus, pouco antes de ir para a cruz, ele disse: Pai, guarda-os em teu nome, guarda-os. E agora Pedro está confirmando aqui, pela inspiração do Espírito Santo, vocês são guardados, meus queridos irmãos adventistas, vocês são guardados, meus irmãos, que eu sei que me odeiam, muitos, né? Não todos, que me odeiam, especialmente aqueles meus irmãos aqui de Goiânia, ali da cidade de Anápolis, que foi onde eu frequentei a igreja adventista em Goiânia, em Anápolis. Eu sei que vocês me odeiam por conta disso. Mas preste atenção na palavra de Deus, meus queridos. Vocês que são guardados pelo poder de Deus. Vocês são guardados pelo poder de Deus. Você crê no poder de Deus? Você crê em Jesus Cristo, que diz o seguinte: da minha mão ninguém pode arrebatar vocês. Da mão do Pai também ninguém pode arrebatar vocês. Vocês creem? Por que não? Porque vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus. Não é poder de homem nenhum, nem pelo seu suposto próprio poder. O poder próprio, que você é guardado, é pelo poder de Deus, meu querido. Você acha que eu estou falando isso com ódio no meu coração para você? Que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. É mediante a fé. Para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Você já está salvo. Você já está salvo. Agora essa salvação se revelará de modo total e completo por ocasião da volta de Jesus, quando nós formos glorificados. Você já está guardado no poder de Deus. A herança que te pertence, porque Cristo morreu pelos seus pecados, não pode ser destruída, não pode ser murchada, não pode ser
manchada. E há uma reserva no céu com o seu nome. Há uma reserva com seu nome no céu. Seu nome está lá no céu. Há uma reserva no seu nome lá. Diante dessas afirmações maravilhosas da palavra de Deus, como é que você pode ainda crer em Ellen White, que diz que seu caso está pendente no tribunal, que diz que se você não entender a doutrina do juiz investigativo, você não pode exercer fé e Deus não pode te dar uma posição, te colocar numa posição que Ele gostaria de te colocar? Você está ferrado, meu irmão. Você está ferrado se você não entender a doutrina do juiz investigativo, segundo Ellen White. Você está ferrado, você está sem esperança, você está, como ela mesma diz, na sua sorte diante de Deus, não há intercessor. Mas lá na frente ela diz que Jesus subiu aos céus para interceder. Vai entender essa doida maluca. Vai entender essa velha caduca, doente, que foi Ellen White. Eu estou falando isso, vejam bem, eu estou falando isso porque eu não tenho nenhum respeito por aquilo que ela escreveu. Nenhum respeito por aquilo que saiu supostamente das mãos dela ou da cabeça dela. Eu digo supostamente porque já foi comprovado que ela plagiou, ela era uma ladra dos escritos que pertenciam a outros escritores cristãos. Ellen White era ladra do pensamento, das ideias e das letras dos outros. Foi comprovado por Fred Veltman, autor do relatório Veltman, que a Igreja Adventista não divulga isso para sua membresia. Ellen White era ladra. Para de crer em Ellen White, meu querido irmão. Venha para a palavra de Deus. Creia somente na palavra de Deus. Será que é muito difícil pedir isso para você? Será que você vai me odiar mais ainda por eu insistir com você, fazer esse apelo com você, meu irmão? Venha para a palavra de Deus. E por último eu quero ler, encerrando esse vídeo, Hebreus capítulo 10. É óbvio que eu teria muita coisa para ler para você. Eu ia ficar aqui 3, 4, 5 horas lendo a Bíblia para você. Hebreus capítulo 10, abra comigo aí o último texto que a gente vai ler agora. Eu estou falando isso, meu irmão. Tudo que eu falo aqui é porque eu quero ver você melhor, meu irmão adventista. Eu não quero ver você capengando na fé. Eu não quero ver você moribundo. Eu não quero ver você tropeçando, meu irmão adventista. Eu quero ver você de bem com Deus, dando glória a Deus. Eu quero ver você forte. Eu quero ver você abençoado por Deus. Eu quero que Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Não estou falando isso porque eu tenho ódio por você, não. Hebreus capítulo 10. Vamos ler só os versos 12 a 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com uma única oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Foi com essa sua oferta de si mesmo na cruz, com aquele sangue santo derramado na cruz, foi com essa oferta que Jesus aperfeiçoou para sempre, meu irmão, os que estão sendo santificados. É por isso que Jesus está agora nos céus, ao lado do trono de Deus, nos representando. Jesus está sentado. Jesus não está em pé, revisando livros com seu nome. Aceita-se esse nome, rejeita-se esse nome. Aceita esse nome, rejeita esse aqui. E esse aqui eu aceito, porque foi bonzinho, foi santinho. Agora esse aqui eu rejeito, porque ele foi malzinho, não cumpriu as ordenanças, foi um péssimo crente, enfim, foi isso, foi aquilo. Esse aqui está rejeitado. Agora esse aqui foi bonzinho, obedeceu tudo certinho, devolveu o dízimo, fez pacto, guardou o sábado, deixou de comer carne de porco, deixou de tomar café, só fez coisa boa, pediu perdão por todos os seus pecados. Então esse aqui, ó, para com isso, meu querido irmão. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus está assentado. O sumo sacerdote no dia da expiação, era um dia só,
por ano, ele ficava em pé. Ele não se sentava. O sumo sacerdote ficava em pé no dia da expiação. Aí vem a Igreja Adventista e diz que Jesus está agora realizando uma grande obra de expiação. Estamos vivendo, segundo os adventistas, no grande dia da expiação. Mas a Bíblia diz que Jesus está assentado. Por que ele está assentado? Porque ele terminou a obra, meu Deus do céu. Ele já terminou a obra. Mas se ele terminou a obra, o que ele está fazendo? Ele está intercedendo com a sua presença, com a sua pessoa. Não está de posse de livro investigando a sua vida para ver quem que vai ser salvo, quem não vai ser não. Ele já sabe. Agora, no juízo final, os livros serão abertos para que nós, todos nós, anjos e homens, saibamos quem é quem nessa história toda. Agora, hoje, agora lá no céu, tem nada desse negócio, aceita esse nome, rejeita esse nome, tem nada disso. Não é isso que a Bíblia diz, meu querido. E se você não entender, repito, vou terminar o vídeo, mas se você não entender a doutrina do juiz investigativo, Ellen White, diz aqui na página 488, pode ler, se você tem um livro, Grande Conflito, leia aí, você está ferrado. Você está numa situação ruim diante de Deus. Se você não entender, meu querido, você não pode exercer fé e Deus não pode te colocar numa posição que Ele gostaria de te colocar. Você está ferrado. Você vai crer em quem, afinal de contas? Você vai crer na Bíblia, que são boas novas de verdade, ou crer nessa velha caduca? Essa velha caduca que prejudicou a vida de muita gente com as suas mentiras, com seus plágios, com aquilo que de errado ela escreveu na palavra de Deus, contrário muitas vezes à palavra de Deus. Você vai crer nela? Ou você vai crer na palavra de Deus que é infalível? Ou é uma coisa ou é outra. Ellen White não é infalível, não foi infalível. Longe disso. A Bíblia é infalível. É inspiração do Espírito Santo de Deus. Se você diz que a Bíblia é um livro passível de erros e falhas, você está dizendo que o Espírito Santo pode errar e pode falhar. Aí olha, meu amigo, vá se haver com Deus, não tem nada a ver com a sua vida. Você está com problemas. Você está com sérios problemas. E não confunda cópias da Bíblia com os autógrafos dos originais bíblicos, que não existem mais. Não confunda. Erros em cópias, em traduções, existem aos borbotões. Quem estuda crítica textual sabe disso. Agora, nos autógrafos, nos originais, não pode haver erros, não podia haver erros. E não há. Por que não? Por que não há? Porque a Bíblia saiu da boca santa do Espírito Santo, que é Deus. Se você crê nisso, amém, glória a Deus. Se você não crê, você está em apuros. Eu vou ficando por aqui, dizendo para você o seguinte: a obra de expiação foi consumada na cruz, meu querido. Foi consumada na cruz. Não há expiação agora no céu. Jesus aperfeiçoou para sempre, com uma oferta só. Ele já aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Agora estão sendo santificados, amanhã serão santificados, até a volta de Jesus. Ele aperfeiçoou para sempre, com uma só oferta. É por isso que ele está assentado ao lado do trono de Deus, nos representando ali. Mas a salvação, a expiação, foi feita na cruz. Foi feita na cruz. E quem realiza salvação hoje aqui na terra, graças ao que Jesus fez em vida, morte e ressurreição, é o agente divino, o Espírito Santo. Glórias ao Espírito Santo, que é Deus. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Em nome dele é que eu rogo. Amém.